Olá a todos, estamos aqui para mais uma aula. Sem mais delongas, já vou começar. A aula de hoje vamos falar sobre, deixa eu ver, alguma coisa aqui, peraí. Estratégias argumentativas, tudo bem? Então, a gente já se prepara aqui para poder fazer a melhor argumentação possível. E como a gente faz essa argumentação? Na hora da prova, vai pensando assim, Deus, fale comigo nesse momento para que eu escreva. Não, você vai fazer sua argumentação anteriormente. Eu vou ensinar isso agora para vocês. Então, nós temos vários tipos de argumentação para utilizar aqui. Lembra que nós falamos na última aula sobre, primeiro, a introdução, a gente montou uma introdução ali sobre o sistema prisional e hoje a gente vai continuar ela, não só ela, né, o desenvolvimento dela. E a partir do desenvolvimento que a gente falou sobre tópico frasal, tudo bem? Vocês ainda lembram? Se não lembram, volta, assista as aulas que é pequenininha e volta para cá. Hoje nós vamos falar sobre a estratégia argumentativa que utilizaremos dos desenvolvimentos. E o que é essa estratégia argumentativa? É a forma que você vai escolher de mostrar que o que você está falando ali é verdade, é bom. Imagina comigo, se eu chegar para você e falar, falar com a galera assim que você conhece, seus amigos, com todo mundo, não é nem com você não. Falar com todo mundo assim, falar, olá, ó, tava pegando aquela menina feia lá, toda banguela, esculhambada. Ou então você, tava pegando aquele gordinho, derrubado, meio drogadinho. E você não iria querer saber falar isso, não queria que eu falasse isso sobre você. Então, é basicamente isso. O que você faz? Mentira. Aí o pessoal vai acreditar mais em quem? Em mim que estou falando a mentira, porque é minha palavra contra a sua. Então, para você conseguir vencer essa argumentação, você tem que trazer alguém, você tem que trazer alguma forma de provar que você está falando a verdade. E o que seria isso? Uma estratégia argumentativa. É uma forma de você mostrar para as outras pessoas que você não está mentindo, que eu estou mentindo. Então você fala o quê? Não, porque ele está falando que eu fiquei com fulano. Mentira que minha amiga estava comigo naquele dia, veio comigo para aqui e sabe que isso não é verdade. Então sua amiga foi sua estratégia argumentativa, seu amiguinho foi sua estratégia argumentativa. Vocês entenderam? É basicamente isso, é o que você traz para provar que você está falando a verdade. Isso é estratégia argumentativa. E o que a gente pode usar na nossa redação como estratégia argumentativa? Vamos lá. Eu separei uma folhinha aqui para falar rapidamente para vocês. Nós temos dados estatísticos. E o que seria dados estatísticos? É você usar, por exemplo, segundo estudos da FGV, tantos por cento da população aconteceu tal coisa. É basicamente isso. Músicas, você pode usar segundo a música tal coisa, bem diz a música de Caetano Veloso e tal. Não vá usar funk. Use músicas decentes, porque seu corretor não ouve funk. Tudo bem? Vamos lá. A próxima parte, cinema. Segundo a obra fílmica Tropa de Elite, que mostra a realidade brasileira com relação à criminalidade. É basicamente isso. Autoridade, você trazer alguém específico para aquela área, algum especialista daquela área. Então, segundo o secretário de Segurança Pública, para falar de quê? Segurança Pública. Segundo o médico fulano de tal, para falar de quê? Saúde. Segundo o psicólogo, para falar o quê? Doido, ou a mente. Então, é basicamente isso que você vai trazer. Você vai trazer pessoas falar alguma coisa para poder a verdade aparecer. Tudo bem? Então, vamos lá. O que mais? A gente tem comparação. Em comparação aos Estados Unidos, quando colocado ao lado de outros países mais desenvolvidos, é possível notar quanto o Brasil, não use nós, o quanto o Brasil está em decadência, está piorando, enfim, tudo isso aí, comparação com outras coisas. Então, fato histórico, você também pode utilizar fato histórico, você busca algo que já se passou, segundo, por exemplo, segundo a Guerra de Secessão, segundo a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu por causa disso, e aí você faz uma comparação com o que você quer argumentar, tudo bem? É um fato histórico. Citação, você pode usar, sei lá, Calmon, você pode usar, se você gosta de poesia, você pode usar Drummond, você pode usar quem você quiser. Você traz um pedacinho da poesia, uma crítica social que esses caras faziam, Monteiro Lobato, por exemplo, e você traz um pouquinho dessa crítica social e joga na sua redação para poder provar que você realmente entende sobre o assunto. Engraçado que isso aí a gente já trabalha um pouquinho em outras competências, que é agregar conhecimento, que é a parte da competência 3, é o poder argumentativo. Tudo bem? Outro ponto.
Além disso, a gente também pode usar exemplos. Então, você pega alguma coisa que acontece na realidade e traz como exemplo. Detalhe, esse exemplo tem que ser claro, tem que mostrar que você conhece da realidade, mas o seu corretor também tem que se lembrar muito bem dessa realidade, tem que estar por dentro, tem que ser alguma coisa grande. Então, não vai usar, a exemplo do meu cachorro que come todo dia meio-dia. Não vai adiantar, o corretor não sabe quem é seu cachorro, o seu cachorro não tem relevância. Então, traga fatos e alguns exemplos de relevância, tudo bem? Isso é importante. E por último, eu vou querer falar para vocês sobre pesquisas. Então, a gente pode colocar lá, segundo pesquisas da USP, a maior parte da população não sabe fazer redação. É basicamente isso que você trabalha. Além disso, tem vários outros tipos de argumentação, mas eu gostaria de trazer esses aqui. Aí você me pergunta, eu não vou dar conta de decorar esse tanto de estratégia argumentativa, eu não vou saber usar esse tanto de coisa. Calma, meu jovem, calma, você só precisa aprender duas. Então você vai escolher duas, que são as armas que você vai para a guerra. Então escolhe aquilo que faz mais sentido para você. Você gosta de história? Usa fato histórico sempre. Você sempre vai utilizar fato histórico para trazer alguma coisa. Por quê? Porque você gosta de história e você é bom em história. Vai trazer aquilo. Mas eu não sou bom em história não, eu sou mais de exatas. Traga dados estatísticos. É basicamente isso. Você vai pegar dados estatísticos e vai trazer para a sua redação. Muito simples, muito fácil, não tem problema com isso. É só você escolher o que mais tem a ver com você. Eu gosto de poesia. Tudo bem, usa elemento de citação. Você vai pegar uma citação, trazer um pesquisador, vai trazer um filósofo, vai trazer um escritor, você vai trazer alguém para a sua redação. Você já gosta de fazer isso, você vai fazer automaticamente. Vocês entenderam? Por que dois? Você vai utilizar uma estratégia argumentativa no seu desenvolvimento 1 e uma estratégia argumentativa no seu desenvolvimento 2. Mas eu gosto de usar duas. Então você tira aquela frase tema, que é a frase do tópico frasal, coloca uma estratégia argumentativa para iniciar o parágrafo, já trazendo a ideia, e coloca uma segunda estratégia argumentativa só para reforçar aquela primeira e fechar a redação, que a gente vai falar como você vai fechar seu desenvolvimento, tudo bem? Então, a aula de hoje é sobre isso, é só basicamente sobre isso. E agora, nesse momento, eu lhe pergunto, como vai ficar nosso primeiro desenvolvimento? Calma, meu jovem padawan, calma, a gente vai ver isso agora, como nós vamos redigir o nosso desenvolvimento, como ele vai ficar, se ele vai ficar bom, se ele vai ficar ruim, enfim. Estão prontos? Vamos lá. Nosso desenvolvimento vai ficar da seguinte forma. O crescimento exponencial do número de presos no Brasil preocupa os que entendem a prisão como prova da falha do Estado. Tal perspectiva é expressa pela atual população carcerária, que chega a mais de 500 mil de detentos, enquanto que os presídios podem receber um contingente muito menor. Só há espaço para 6 em cada 10 presos. Ponto. Aqui eu já trouxe uma argumentaçãozinha, já falei um pouquinho de dados aqui, né? E a gente vem aqui agora com a nossa estratégia argumentativa que vai matar tudo aqui. Além disso, aqueles que esperam julgamento por delitos que, como aponta a ONU, então eu trouxe quem para poder fortalecer meu argumento? A ONU. Nem sempre acontecerão. Chega a cerca de 40%. Tudo bem? Volta para mim agora. É basicamente isso. Eu trouxe quem para fortalecer meu argumento? A ONU. Tem alguém mais forte do que a ONU para poder fortalecer meu argumento? Além disso, eu trouxe dados, eu trouxe informação, eu trouxe porcentagem, estatística. Então, conseguiu unir ali cerca de 2 estratégias argumentativas no mesmo lugar, 3 até, se você for analisar ali. Mas você pode usar apenas uma e vai dar certo também. Tudo bem? Então, o que eu fiz? Eu já comecei meu parágrafo trazendo algumas informações, usando um pouquinho de estratégias ali, criadas até por mim mesmo, e para poder fazer nosso tópico frasal. Terminei o tópico frasal e iniciei a minha estratégia argumentativa. E com a estratégia argumentativa eu trouxe quem? A ONU para fortalecer meu argumento e coloquei um dado ali, porque dado faz sentido para as pessoas. Então, coloco 40%. Lindo. Não é muito, não é pouco? Tá lá. Mas você fez a pesquisa? Não, não fiz a pesquisa, meu jovem. O que importa para o seu corretor não é o dado em si, é a forma que você utiliza esse dado para fortalecer o seu argumento. É por isso que o nome é
estratégia argumentativa. Então, claro que você precisa saber, você precisa ter o conhecimento para poder conseguir criar uma estratégia argumentativa mentirosa, mas o que importa é a forma de argumentação e não o próprio argumento. Tudo bem? Espero que tenham entendido, é basicamente isso. Qualquer coisa, confere material de apoio e é isso aí. Prepare-se para a próxima aula. Valeu!